Meus irmãos, amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. E nós vamos ler apenas um verso. Evangelho de João, capítulo 1. Antes que eu leia o texto bíblico, permita-me usar aqui a palavra por 1 ou 2 minutos para motivá-los, para pedir a você, que é membro da NASA Sul congregado, que você não deixe de contribuir com o nosso projeto de climatização. Nossa intenção era que já no final de julho nós pudéssemos estar com as máquinas funcionando. Mas às vezes as coisas não ocorrem como nós planejamos. Embora esse projeto esteja super organizado, e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão à frente, pela organização, tanto da parte técnica, como da parte financeira, da parte de mídia, a preocupação dos irmãos, doando o seu tempo, sua vocação para esse projeto, porque querem ver a nossa igreja melhor em termos de estrutura. E eu fiquei pensando hoje, nós tivemos um culto hoje pela manhã, irmãos, muito abençoados, mas muito abençoado mesmo. Eu estava dizendo a Denise, eu imagino que quando a gente tiver condições de cultuar aqui dentro, né, com ar-condicionado, eu creio que esse culto de manhã, ele vai ser um culto mais frequentado, porque já está começando a esquentar, né? Choveu, ficou abafado, e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, assim, permaneça fiel na sua contribuição até o final. E aqueles que ainda não aderiram a esse projeto, vocês podem procurar o irmão Cledivaldo, procurar a mim, procurar o irmão Marcos, que é o nosso engenheiro, e você pode ficar por dentro de como você pode participar doando. Tá certo? Então, isso é um trabalho nosso, trabalho da igreja, em benefício da igreja. Muita coisa ainda tem que ser feita. Graças a Deus, a última máquina chegou, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ela vai ser colocada ali. A parte elétrica também vai ser feita. Já está fechando ali. E aí nós vamos para a última etapa, que é essa parte da frente, com as portas e tal. Semana retrasada, alguns irmãos, Cledivaldo e Marcos, tiveram ideia, pediram para trazer ideia para vocês em relação a essa frente. Depois eu passo para os irmãos. Então, queridos, e ore a Deus. Eu oro todos os dias com Denise por esse projeto. Eu oro, Deus, abre portas, manda recursos. Temos que confiar, acima de tudo, no poder do Senhor. Eu gostaria de ler o texto. Capítulo 1, verso de número 29. Capítulo 1, verso 29. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno e poderoso. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler juntos, irmãos? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, por tudo o que já aconteceu aqui nessa noite, e oramos também por tudo o que ainda vai acontecer. Nós Te louvamos, ó Deus, pela liberdade de poder abrir a Sua palavra, e de poder refletir a respeito dela, sobre ela. Nós pedimos que o Senhor nos capacite. Nós pedimos que os corações e as mentes que aqui estejam preparadas como um terreno fértil para receber a porção do Teu Evangelho. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu acredito que entre os testemunhos
ou frases que nós encontramos a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, eu penso que esse testemunho que nós lemos agora, de João Batista, ele pode ser um dos mais belos testemunhos pronunciados a respeito de Jesus, por aquele que é chamado de precursor de Jesus, o profeta que o antecedeu e que falava de arrependimento e que anunciava que o reino de Deus estava próximo e que anunciava que depois dele viria alguém com muito poder, viria alguém que seria o Redentor, o Messias esperado e prometido. O interessante é que essa declaração de João, ela pode, e nós sabemos disso, ela pode até ser repetida por pessoas relacionadas e ligadas à religião. Mas o interessante, amados e amadas, é que se nós não entendermos as verdades profundas que estão por trás desta declaração, ela se torna apenas uma declaração, ela perde o seu potencial, ela perde o seu valor. Agora, o interessante é que, embora a figura do cordeiro, quando a gente pensa num cordeiro, é um animal extremamente manso, um animal extremamente tranquilo. Quando a gente pensa em cordeiro, a gente pensa nisso. Embora essa palavra dita por João, ela possa apontar para a mansidão de Jesus, eu penso que na maioria das vezes Jesus era um homem manso. Ele teve sim seus momentos de ira, mas eu imagino, pelo menos eu imagino, que na grande maioria do tempo Jesus era um homem profundamente manso. Mas é preciso que nós entendamos que quando João declara, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não estava vendo ou não estava colocando em foco a mansidão de Jesus nesta declaração. A ênfase de João, o profeta, está no fato de que Jesus era o sacrifício que Deus escolheu para, como nós costumamos dizer, expiar os nossos pecados. Mas eu quero trazer para uma linguagem mais acessível para todos que estão aqui, porque talvez a linguagem seja comum para nós que já estudamos e entendemos o que é expiação. E assim eu posso dizer que Jesus é o sacrifício escolhido por Deus para pagar os meus e os seus pecados. Ou seja, Jesus é aquele que Deus Pai enviou para tirar o pecado do mundo. Podemos afirmar que esse aspas, Cordeiro, que é Jesus Cristo, eu não tenho nenhum temor de dizer o que eu vou dizer agora. Ele é prefigurado em Gênesis 22:8. É interessante, amados, nós nunca fizemos isso aqui, fizemos no passado, mas depois que a gente parou de ter aqueles estudos abençoados de doutrina na nossa igreja, que a gente vinha 40, 50 pessoas aqui estudar a palavra, a gente aprendeu muita teologia naquele tempo, muita Bíblia. Então nós estudamos numa época passada aqui, algo chamado de tipologia. É o estudo da teologia que estuda os tipos de Jesus Cristo prefigurados no Antigo Testamento. Eu sei que há alguns teólogos que procuram ver Cristo em lugares que Cristo não está. Isso é um perigo. Mas, de fato, Cristo está presente em muitas coisas do Antigo Testamento como prefiguração que Deus está trazendo para a humanidade. E eu posso dizer que em Gênesis 22:8, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, e na hora que ele vai levantar o cutelo para o sacrifício, uma voz brada do céu, interrompe, e ele para, ele estava sendo provado, e foi aprovado.
O interessante é que a Escritura Sagrada diz que ele olha e nos arbustos há um cordeiro preso. E ele pega aquele cordeiro e no lugar de seu filho, ele sacrifica o cordeiro sobre o holocausto. Obviamente, nós entendemos que aquele cordeiro no Monte Moriá era uma prefiguração do Cristo, do Cordeiro de Deus, que haveria de se revelar. Esse cordeiro, amados e amadas, ele também está prefigurado, prenunciado, ou profeticamente anunciado a sua vida, a sua paixão, a sua obra, o seu sacrifício. No profeta Isaías, capítulo 53, nós conhecemos muito bem esse texto profético de Isaías, quando Isaías diz que haveria de vir um cordeiro, e esse cordeiro, ele seria levado como uma ovelha muda. Esse cordeiro, ele seria imolado para nos trazer paz, imolado para nos trazer libertação, imolado para nos trazer salvação. Aqueles cordeiro, que nós sabemos que estão presentes em Êxodo, capítulo de número 12, quando Moisés anuncia a última praga, já que Faraó não deixava o povo de Deus ir, e aí ele anuncia a morte de todos os primogênitos. E nós sabemos que na noite em que antecipou, na noite anterior, os judeus foram instruídos a sacrificarem um cordeiro e colocarem o sangue desse cordeiro nos umbrais das suas casas, das suas portas. E naquela noite, o anjo da morte saiu ceifando a vida de todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito do próprio Faraó, mas não entrou na casa de nenhum judeu, porque quando chegava, a casa estava marcada com o sangue do cordeiro, e a morte não entrava. Nós entendemos que esse cordeiro imolado pelos judeus era uma prefiguração, meus irmãos e minhas irmãs amadas, do Cordeiro de Deus, que haveria de se manifestar. Eu queria trazer algo, queridos, a respeito da palavra cordeiro, do jeito que João coloca no seu texto. A palavra aspas, cordeiro, do jeito que está nesse texto, é uma referência aos vários usos do animal como sacrifício no Antigo Testamento. Ou seja, quando João escreve, quando João declara, na sua mente, acima de tudo, ele traz a ideia daqueles cordeiros que foram imolados todos no Antigo Testamento para pagar as culpas dos judeus. Todos aqueles sacrifícios feitos na antiga aliança. É importante que nós entendamos isso. A salvação no Antigo Testamento não era uma salvação operosa, embora o judeu depois tenha confundido isso. Não era uma salvação por obras. Os judeus eram tornados piedosos e salvos por essa prefiguração do Cristo que haveria de vir. E todos aqueles sacrifícios feitos no Antigo Testamento prenunciavam ou anunciavam antecipadamente o que Jesus Cristo iria fazer perfeitamente na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que a lei, ela se tornou enferma, ela não se tornou mais propícia, não tinha mais o seu valor, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, Ele ofereceu a vida por mim e por você. Depois de Jesus Cristo, depois do seu sacrifício, os homens e mulheres agora não precisam mais oferecer sacrifícios como no Antigo Testamento, pois Jesus Cristo, eu creio nisso, foi o sacrifício único, perfeito e completo, apresentado a Deus uma única vez, trazendo redenção para mim e para você. E se os irmãos me permitirem, eu gostaria que através do Espírito,
que a gente analisasse teologicamente esse testemunho de João, e que nós buscássemos entender e perceber e compreender quais as bênçãos e benefícios que esse sacrifício de Jesus traz. Eu me lembro que pregando nesse texto, alguns meses atrás, num culto de manhã aqui na nossa capela ao lado, eu falei que muita gente diz que é salvo, mas não sabe dizer do que foi salvo. Tem muita gente, eu estou falando para crentes, que diz que Cristo alcançou, que encontraram salvação, ou foram libertos pelo Senhor, mas não sabem como isso se processa. Talvez não compreendam, e eu não estou duvidando da sua salvação, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes as pessoas não sabem ao certo o que se processou na sua vida. E talvez um amigo seu, que não seja crente, ele deseje saber como é que se processa, de que ele é salvo, por que ele é salvo, para que ele é salvo, como ele foi salvo. E muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldades de explicar em pormenores, de um modo simples, o que aconteceu em sua vida, por uma perspectiva bíblica e por uma perspectiva teológica. Permita-me usar 3 expressões que estão nessa declaração, para que a gente possa ter uma pequena compreensão dessa obra de Jesus Cristo, que Ele fez por mim e por você, na cruz do Calvário. Primeiramente, amados, João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa é a primeira frase de João, eis o Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos essa frase, nós entendemos e compreendemos rapidamente que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é a resposta de Deus para o mundo decaído e o mundo preso no pecado e o mundo inapto. E Deus traz o Cordeiro para restaurar esse mundo. E é interessante que, para nós entendermos melhor, queridos e queridas, esse ponto, é preciso que a gente olhe pelo menos 2 episódios nas Escrituras Sagradas que aconteceram no passado. O primeiro deles é a queda dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Hoje de manhã eu falei sobre isso. E eu disse para os irmãos que estavam presentes que, na minha compreensão, no meu entendimento, eu comungo com a ideia de alguns teólogos que dizem que o grande pecado dos nossos primeiros pais não foi simplesmente a desobediência, mas o sentido e o sentimento de independência. Interessantemente, Lúcifer, lá no céu, pelo menos se a gente usar uma profecia de Ezequiel e uma profecia de Isaías a respeito daquilo que nós chamamos de queda luciferiana, ou de queda de Lúcifer, vocês devem lembrar que ele diz: eu subirei, eu serei igual a Deus, eu serei semelhante a Ele. Lúcifer queria ser igual a Deus, ou talvez maior do que Deus. Esse desejo inflou no seu coração. E eu disse aos irmãos que cá estavam presentes hoje, que a gente deduz pelo menos 2 ou 3 coisas dessa profecia. Primeiro, que os santos anjos foram criados em liberdade. Deus não teria prazer em criar anjos robotizados, que vivessem de dia e de noite na sua presença, dizendo: santo, santo, santo. Que prazer ter alguém ser amado à força, que prazer tem alguém ser adorado à força. Então, na liberdade que lhe foi concedida, Lúcifer rebelou-se e quis ser igual a Deus. O desejo nasceu dentro do seu coração. Ele não teve um agente externo de tentação. O seu ego foi maior do que a sua obediência, e ele foi banido do céu, segundo o apóstolo Pedro, com 1/3 dos seres angelicais que resolveram estar com ele, e por isso foram jogados dos céus. E é interessante, amados, que Lúcifer, ele usa da mesma estratégia para fazer com que os nossos primeiros pais pequem, porque é assim que ele diz a Eva: Deus falou isso, mas se você fizer assim,
se você fizer assado, você vai ser igual a ele. Você vai ser poderoso. Você vai conhecer todas as coisas. Começou a inflar no coração daquela mulher, e eu creio que em seguida, obviamente, ela repassou para o seu marido tudo o que tinha sido anunciado. Mas aquilo era uma fake news. Aquilo não era verdade, era uma mentira. Mas o coração do homem e da mulher ficaram inflados pelo seu desejo, inflados pelo seu ego. E isso levou a um espírito e a um sentimento de independência. E eles, aí sim, desobedeceram e comeram do fruto que Deus tinha dito que não comesse. E eu disse hoje de manhã, amados e amadas, e eu não tenho nenhum temor de dizer isso. Talvez, depois de Satanás, o maior inimigo que nós temos em nossa vida é o nosso próprio ego. Eu disse hoje de manhã que tenho sérios problemas em ouvir pessoas que só usam o pronome eu. Eu faço isso, eu sei disso, eu. Não nego a vocês, amados e amadas, Deus sonda e conhece o meu coração, que de vez em quando eu tenho que lutar eu mesmo contra isso. Lutar contra, muitas vezes, esse ego, que quer inflar no nosso coração, que quer subir, que quer dizer que as coisas acontecem por causa da sua capacidade, por causa da sua força, por causa do seu conhecimento, por causa das suas habilidades. O que somos nós? Quem somos nós? Olhando a palavra de Deus, Paulo diz que nós somos vasos de barro. Vasos de barro. E esses vasos de vez em quando trinca. Esses vasos de vez em quando quebra. Porque eles não são deuses. Eles não são semideuses. Eles são vasos de barro, usados por Deus, para que a excelência do poder seja de Deus, para que a glória seja de Deus, para que a honra seja de Deus. Então a independência, meus irmãos, é terrível. E eu disse nessa manhã, quem usa muito ego, precisa compreender o Evangelho. Quem usa muito ego, precisa entender a cruz. Colocou no seu centro o ego e destronou Jesus Cristo. E isso levou o homem e a mulher ao afastamento de Deus, à perda de comunhão, consequentemente à morte. Porque isso suscitou aquilo que nós chamamos, caminhe comigo, a justa ira de Deus. Deus se irou, e a sua ira é justa, é legal, porque Ele pactuou com o homem. Ele fez um pacto para que esse homem andasse em retidão, andasse em pureza, andasse em santidade. E esse homem e essa mulher quebraram esse pacto, de modo que esse Deus ficou irado. E agora era necessário aplacar a ira desse Deus, porque esse homem se distanciou de Deus, esse homem se afastou de Deus. E como é que esse homem agora se aproxima novamente de Deus? Eu estou falando do Antigo Testamento. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que o próprio Deus, Ele veste Adão e Eva, e é interessante isso, com peles de animais. E os estudiosos dizem que foi preciso imolar um animal para que pudesse tirar a pele dele, para cobrir a nudez de Adão e Eva. A nudez de Adão e Eva era consequência do seu pecado, porque anteriormente eles estavam nus, mas eram santos, inocentes, puros. Agora não mais. O pecado entrou em suas vidas. E agora, a primeira coisa que eles perceberam foi que estavam nus, e Deus o cobriu. Dessa forma, aqueles homens primitivos, os homens primeiros, desculpa usar esse termo primitivo, eu nem gosto de usar, mas aqueles primeiros homens, eles entenderam, e é interessante isso quando a gente estuda teologia, que o sacrifício de animais, ele expiava ou cobria os seus pecados, de modo que nós percebemos logo em seguida, que Abel, ninguém mandou Abel sacrificar, mas Abel começou a sacrificar ao Senhor, entendendo que o seu sacrifício, ou o sacrifício do animal, o sangue derramado, expiava os seus pecados. Nós chamamos isso na teologia de sacrifícios primitivos. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto já é oficial. Deus tira o povo do Egito. Deus traz o povo caminhando para a terra prometida, e Ele chama a Moisés, e chama Arão, e Ele institui, amados e amadas, a religião judaica. Mas antes de instituir a religião judaica, eu já fiz alusão àquele episódio lá que aconteceu em Êxodo 12,
quando a morte veio varrendo o Egito, mas não entrou na casa dos judeus. Por quê? Porque as casas estavam com as suas umbrais, com os umbrais da casa, estavam marcados de sangue. É interessante isso, porque o autor de Hebreus, leiam Hebreus, irmãos, porque vocês serão muito ricamente edificados. O autor de Hebreus, no capítulo 9 e no capítulo 10, ele vai fazer uma exposição fantástica sobre a tradição judaica e sobre Jesus Cristo. E ele vai mostrar em Hebreus 9 e 10, que tudo o que acontecia lá no passado, tanto nos sacrifícios primitivos, tanto na religião judaica, eram como sombras, eram prefigurações daquilo que haveria ainda de vir, daquilo que haveria ainda de se manifestar. E quem é que haveria ainda de vir? E quem é que haveria ainda de se manifestar? Jesus Cristo. O autor de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz que no tempo oportuno, no tempo de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo de Deus, no tempo propício a Ele, no tempo que Ele achou que era o momento, no tempo que Ele achou que era a ocasião, a oportunidade, Deus enviou o seu Filho, louvado seja o seu nome. Não é à toa, amados e amadas, que o profeta Isaías, como eu já disse a vocês no capítulo 53, ele considera Jesus como uma ovelha muda indo ao matadouro. Não é à toa, meus irmãos amados, que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele chama Jesus de nosso Cordeiro Pascal. Não é à toa, queridos e queridas, como eu já vos disse, que em Hebreus 9 e 10, o autor faz uma linda declaração e defesa do sacrifício de Jesus Cristo. João podia dizer profeticamente, assim como Isaías tinha dito 700 anos antes, falado sobre aquele que haveria de vir, o Messias prometido, aquele que Deus tinha prometido, que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro, que ele seria entregue como cordeiro por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o autor lá, Isaías, diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, louvado seja o seu nome. Do mesmo modo, João olha agora, profeticamente, ele diz, vendo Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Aquele era sim o enviado de Deus ao mundo, aquele era sim o Messias prometido, aquele era sim o Salvador da humanidade, aquele era sim o Redentor de toda a terra, aquele era sim o Filho de Deus unigênito, aquele era sim o prometido, assim o escolhido das nações, o amado das nações, era ele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas há uma outra coisa que João Batista diz, além de prenunciar profeticamente quem era o Cordeiro, ele diz o que o Cordeiro veio fazer, porque logo em seguida ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, tira o pecado. O Cordeiro de Deus, amados, ele tira o pecado. É necessário agora, amados e amadas, que a gente lance um olhar para o efeito na morte do Cordeiro. Agora nós não estamos olhando mais em si o Cordeiro. Entendemos que ele é o Messias prometido. Entendemos que ele foi prefigurado desde o Gênesis, na tradição judaica. Foi profetizado pelos profetas e que tomou a forma de homem, encarnou. Mas agora o nosso olhar, meus irmãos e minhas irmãs, eles foca no efeito da morte do Cordeiro. O interessante, amados, é que esse verbo tirar, que João usa aqui, ele tem significados muito importantes. O primeiro deles é levar embora. O segundo é remover. O terceiro é afastar de alguém. Já outro grande intérprete diz que o tirar aqui é carregar, é levar para fora, é levar embora.
o que João estava querendo dizer quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, é que o Cordeiro de Deus leva embora o nosso pecado, é que o Cordeiro de Deus remove o nosso pecado, aleluia, é que Ele afasta o pecado de nós, Ele carrega o pecado para longe de nós, Ele leva o pecado para fora de nós, Ele leva o pecado embora, louvado seja o seu nome. É isso que o Cordeiro faz. É por isso que os profetas dizem que o nosso Senhor, Ele não lembra mais das nossas transgressões. É por isso que o profeta diz que as nossas transgressões, depois de perdoadas, elas são como as nuvens do céu, elas se dissipam. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós, antes de encontrarmos o Cordeiro, ou melhor, antes do Cordeiro nos encontrar, vivíamos uma vida de pecado. Eu não conheço todos vocês em pormenores, eu conheço alguns aqui e sei, desculpe a expressão, por favor não me leve a mal, o nó cego que foram no passado, o trabalho que deram no passado, a desgraceira que era no passado, cada um com sua história diferente. Alguns faziam tipos de coisa que até pronunciar hoje é vergonhoso, mas agora nós olhamos para nós, estamos livres do pecado. Aleluia, estamos livres da culpa, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado, porque o Cordeiro de Deus tira a culpa. Meus irmãos, isso é fantástico. Nós podemos hoje nos aproximar da mesa do Senhor com a consciência tranquila. Aleluia, eu fui alcançado pelo Cordeiro, os meus pecados foram plenamente perdoados, eu não tenho culpa no coração, porque o Cordeiro levou embora os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, do mesmo modo que o Cordeiro imolado lá no Egito foi eficaz para livrar, o sangue daquele Cordeiro foi eficaz para livrar da morte os primogênitos israelitas, do mesmo modo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Do mesmo modo, o sangue do nosso Cordeiro, não há pecado que seja grande, não há pecado que seja vergonhoso demais, não há pecado que seja grande demais, que esse Cordeiro não possa remover. Não há pecado, amados e amadas, que Ele não possa resolver. Eu estava lendo sobre os judeus colocando o sangue nas portas, Carol, e aí o escritor imaginava talvez os jovens primogênitos em suas famílias, perguntando para si mesmo: será que isso vai ser suficiente? Será que isso vai funcionar? Ele diz, quem sabe naquela noite, ao cair a noite, quem sabe aqueles jovens primogênitos em suas casas, filhos dos judeus, não conseguissem pregar o olho naquela noite, pensando: será que eu me livrarei? Será que aquele sangue colocado nos umbrais da porta serão suficientes para livrar a minha vida? Mas a Escritura Sagrada diz que no dia seguinte, todos os judeus primogênitos estavam vivos. O sangue daquele Cordeiro foi o sinal para que a morte não entrasse. O sangue de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nos purifica de todo o pecado. E é interessante, queridos e queridas, que essa expressão tira o pecado, por favor, ela tem um sentido, acima de tudo, legal também. Ela tem um sentido teológico e ela tem um sentido legal, porque a morte de Jesus foi uma morte penal, em termos legais. Quem devia morrer era eu e você. Quem deveria morrer eternamente éramos nós. Quem deveria ir para o inferno éramos nós. Quem deveria padecer, morrer, éramos nós. Mas em termos legais, Jesus Cristo, Ele tomou o meu lugar e Ele tomou o seu lugar. Aleluia!
Meus irmãos, talvez a gente não pense nisso. Eu estava hoje orando lá em casa e pensando na pregação da noite. Eu comecei a pensar numa hora lá, disse, meu Deus, a gente fala que salvação é de graça, e é de graça, mas de graça para mim, de graça para você, de graça para você que me assiste, mas ela custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje de manhã, os irmãos que estavam aqui foram tomados de emoção. Eu percebi uma visita tremenda do Espírito Santo, porque na hora que eu fui ministrar o cálice, eu falei para os irmãos que eu estava preparando um sermão sobre a cruz, e estava pesquisando sobre cruz e crucificação, e a gente não tem noção, irmãos, não tem noção do que o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, desde as vésperas da sua morte, quando foi preso, levado ao sinédrio, levado perante as autoridades, escarnecido, humilhado, espancado, e no dia seguinte, obrigado a carregar a sua cruz, pelas ruas de Jerusalém até o Monte Gólgota. E nós entendemos pela palavra que ele estava tão ferido, ele estava tão machucado, ele já não tinha forças, que foi necessário que os romanos chamassem um homem, requisitasse Simão, o sirineu, para que pudesse levar a cruz. E lá naquele Calvário, no Monte Gólgota, eu estou dizendo porque eu li, fiz uma pesquisa muito grande sobre crucificação. Jesus foi colocado sobre aquele madeiro, teve as suas mãos e os seus pés pregados no madeiro. Eu estava lembrando que um dos estudiosos dizem que não havia sustento para os pés, como muitas vezes a gente vê nos filmes. Não. Às vezes eles colocavam as cordas nas pernas. E quem ficava preso ali agonizava durante horas. Há registro de pessoas que ficaram dias agonizando. Quando a morte demorava, geralmente os romanos quebravam as pernas para que o peso fosse maior e a morte fosse mais rápida. Jesus não teve as suas pernas quebradas. A profecia dizia que ele não teria os seus ossos quebrados. Mas ele passou 6 horas pregado na cruz, por mim e por você. Foi de graça para mim, foi de graça para você, mas não foi de graça para Jesus. Custou a sua vida. Nós dizemos que essa morte é substitutiva, além de legal, porque na cruz do Calvário, como eu disse, ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. E é interessante, amados, que essa palavra que eu estou usando aqui, substitutiva, é a mesma intenção que o apóstolo Paulo usa para o pagamento de uma dívida que foi cancelada. A dívida que existia, para mim e para você, a dívida que nós tínhamos com Deus, legalmente, entenda, eu falei da ira justa de Deus, Deus está virado justamente por causa do pecado, mas agora, lá na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, como eu amo esse texto, irmãos, Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus Cristo removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Jesus Cristo removeu inteiramente na cruz do Calvário. Quando Jesus diz na cruz do Calvário, está consumado, não estava consumado apenas a sua vida, não era simplesmente a sua vida que chegava a um fim, mas também estava consumado a obra que o Pai lhe tinha ordenado,
lhe tinha concedido, estava consumado. Ele fez. Ele não fugiu da cruz. Mas também estava consumado, amados, ou pago todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Eu já me deparei com alguns homens e mulheres que fizeram coisas terríveis, que fizeram coisas vergonhosas. Um deles eu conheci, eu não vou dizer por causa das gravações, mas um deles foi na minha casa me ameaçar quando eu era pastor da igreja do Nazareno em Bancários, porque uma moça que ele namorava, que era escrava sexual dele, eles vieram lá do norte do Brasil. Essa moça foi liberta e se converteu na nossa igreja. E quando ela se converteu mesmo. E como ela tinha uma escravidão sexual com esse rapaz, e ele tinha uma escravidão sexual com ela, no dia em que ela se converteu à tarde, e à noite, ele foi na casa dela. E quando ele quis possuí-la, ela disse: você não toca mais em mim, eu sou de Jesus agora. E ele procurou saber o que tinha acontecido com ela, e ela citou meu nome, pois esse camarada descobriu onde eu morava, e bateu na minha casa, no outro bairro, e disse quem era, e pediu para entrar, e eu recebi. Mas ele me ameaçou, dizendo que era de um grupo de extermínio, filho de um general. Foi citando nomes e nomes e nomes. Eu confesso aos irmãos que no primeiro momento, um certo temor tomou meu coração, porque eu disse: ele pode estar armado. E ele disse: o que é que você fez com minha namorada? Eu disse: eu não fiz nada com sua namorada. Jesus Cristo fez. Ela foi liberta. Liberta de quê? E eu fui explicando. E ele foi ouvindo o Evangelho. E num determinado momento ele disse: não há solução e salvação para mim. Eu sou um matador. Eu sou um exterminador. Eu disse: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Até para você que é um exterminador, até para você que é um matador, existe sim salvação. Existe sim solução. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que Isaías, no capítulo 53, verso 11, amados e amadas, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muito. Olha o que ele vai dizer: porque as iniquidades deles levará sobre si. O meu pecado e o seu pecado, eles foram imputados a Jesus Cristo. Quando eu dou aula, alguns irmãos que estão aqui, talvez a grande maioria deles, Feijão foi meu aluno, Marcelo foi meu aluno, Dalto meu aluno, Ronaldo meu aluno. Quem mais? Ricardo meu aluno. Obrigado, Ricardo. Significa que eu estou ficando velho. Sempre perguntavam, eles não, gente boa, mas alguns perguntavam: se morreram tantas pessoas de crucificação, em que sentido a morte de Jesus é diferente da morte daqueles 2 ladrões que morreram no mesmo dia? Isso é uma coisa que nós temos que responder teologicamente. É simples, muito simples. Primeiro, nenhum homem morreu pelo pecado de ninguém. Nenhum. Segundo, todas as iniquidades deles, nós, estava sobre Jesus. Jesus sente o peso da morte e o peso do pecado já no Getsemani.
quando ele chama os seus discípulos mais próximos para orar, e eles dormem, e Jesus está, Mateus diz que profundamente angustiado. Profundamente angustiado Jesus está. Ele está ali numa contrição imensa. E as Escrituras dizem que dos seus poros saíam gotículas como que de sangue. E se você estudar, os entendidos disso vão dizer que somente pessoas que estão colocadas numa situação de alto estresse, de alta angústia, de alta dor, é que começam a transpirar gotículas de sangue. Jesus estava assim. Sabe por quê, amados? Porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus. Por isso que a morte de Jesus não é igual a nenhuma morte, porque tem um profundo sentimento teológico. Todos os pecados estavam sobre eles, sobre ele. Você já imaginou conviver com culpa? Falei sobre isso aqui a semana passada. Conviver com culpa é a pior coisa que pode existir. A gente fica com peso na alma, o coração pesado. Agora você imagina receber a culpa de toda a humanidade. E você me pergunta, como é que Jesus suportou? Jesus suportou porque ele era Deus, mas ele era homem. Eita mistério. Ele tinha que ser homem, porque foram homens que pecaram, e é um homem que tem que pagar. Por mim e por você. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira de nós o pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos amigos que estão aqui, que nos assistem, eu não sei se você carrega pecado, eu não sei como você está, mas eu sei de uma coisa: Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia, nos purifica. Finalmente, a declaração de João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, e ele tira o pecado do mundo. Veja que a última expressão que João diz é do mundo. E essa expressão do mundo, ela tem a ver, queridos e queridas, com a extensão da morte de Jesus. Por quem Cristo de fato morreu? Qual foi o alcance da sua morte? Eu não posso, como eu gostaria de dar uma aprofundada aqui. Mas isso é uma questão que os estudiosos vêm se debruçando ao longo dos séculos. E há pelo menos 3 grandes escolas de pensamentos teológicos: a universalista, a calvinista e a armínio-wesleyana. O universalista diz que Cristo morreu por todos, e todos haverão de se salvar. Esse movimento teológico é considerado herético, porque a Bíblia mostra claramente que serão salvos somente aqueles que creem em Jesus. A Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Mas o universalismo tem tomado conta do Brasil em muitas igrejas. A segunda é chamada de calvinista, que foi proposta por Calvino e seus discípulos. E eles dizem que Cristo morreu para salvar os eleitos. Essa corrente é considerada ortodoxa. Nós chamamos de corrente ortodoxa aquelas que são consideradas pela teologia como verdadeiras, embora haja contraposições para ela, mas ela é considerada ortodoxa e evangélica. E finalmente nós temos a corrente arminiana e wesleyana, que é o caso desta igreja. O que é que nós cremos? Nós cremos que Cristo cumpriu e sofreu a punição por todos, mas que a pessoa tem que se apropriar disso pela fé. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi provisional para todos, mas ele é eficaz apenas para aqueles que creem. Jesus morreu por todos, nem todos se salvarão, porque nem todos responderão com fé ao toque de Jesus, ao chamado de Jesus.
E é importante, amados, que a igreja compreenda isso. Eu conversava isso ontem, conversando teologia num casamento. Ontem eu fui para um casamento, mas tinha jovens da nossa igreja e alguns de outra igreja que vieram conversar comigo, foram meus alunos. Eu estava falando exatamente sobre isso ontem, né, dessa questão de extensão da salvação. É importante que nós entendamos que Cristo morreu pelos pecados e traz salvação ao pecador. Isso é suficiente. Eu chego a uma conclusão, amados e amadas, dizendo 3 coisas. Primeiro, escute, não há outro caminho. A solução para o pecador que vive sob o poder do pecado e da culpa é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não adianta fazer promessa. Não adianta fazer o bem. Não adianta simplesmente cumprir dogmas de religião. Não adianta trilhar o caminho de peregrinações. Não adianta. Não adianta fazer peregrinação no Tibete ou na Ásia. Nada. Jesus é o único caminho que reconcilia o pecador com Deus. É único. É o único. Você não vai fazer isso por sua própria força. Você não vai fazer isso através de sistemas religiosos, nem de gurus, nem de promessas. Nada. Nada. Jesus é o único caminho, é o único mediador entre nós, pecadores, e o Deus Santo. A segunda coisa que eu concluo é que Jesus Cristo nos livra do pecado e da culpa e nos traz grande salvação. A pior coisa do mundo, amados, é viver em pecado. Você fica escravo do pecado. A pior coisa do mundo, eu já vos disse, é viver com culpa. Há pessoas que não conseguem fluir na sua vida espiritual por causa da culpa. Há pessoas que não conseguem ir adiante por causa da culpa. Jesus Cristo nos liberta do pecado e nos liberta da culpa. Grande é a sua salvação. Aleluia. Permita-me dizer uma última coisa. Nossa salvação custou a vida do Cordeiro. Assim, faça a sua vida valer a pena, porque ela custou a vida do Cordeiro.